Salve, galera! Vamos para mais um Wildlife com vocês. A gente tá aí no nosso quarto vídeo, eu acho. Vídeo de introdução, beleza, dane-se. Gente, se inscreve no nosso canal, já curte, compartilha no Facebook, comenta com a gente. Se gostou, comenta. Se não gostou, comenta também, fala aí. Tamo junto. Vamos falar um pouquinho hoje, continuar essa série de Wildlife. Lembrando, Wildlife a gente vai falar sobre algumas coisas cotidianas, problemas da vida, perspectivas que a Bíblia nos apresenta de forma prática. E antes da gente entrar em alguns conceitos, antes da gente entrar nesses tipos de discussão, a gente está fazendo uma linha de raciocínio e lógica para saber da onde e quem nós somos, certo? Primeiro vídeo de Our Life eu disse quem nós somos, seres depravados, caídos, que não merecemos os céus, porque pecamos. Segundo vídeo eu falei sobre Cristo, um ser limpo, puro, Emmanuel, Deus conosco, que desce à terra e se faz presente aqui, certo? Terceiro vídeo, falei sobre por que Jesus morreu na cruz, para saciar a ira de Deus, para nos redimir e pagar o preço que foi feito, que nós devíamos devido ao nosso erro, ao nosso pecado. E neste quarto vídeo, nós iremos falar ainda sobre bases do cristianismo, sobre o véu se rasgou. É muito interessante quando a gente pega Marcos 15, 37 e 38. Se eu não me engano, vai ter isso em todos os evangelhos, se eu não me engano. Mas certeza que em 3 tem. E diz o seguinte: o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Então fala ali da morte de Jesus, certo? No momento que ele já foi crucificado. E fala sobre um véu que se rasgou. Afinal, o que é esse véu? Vamos lá, para a gente entender um pouquinho sobre esse véu, a gente vai ter que botar um pouquinho na história, no Velho Testamento. Poderia fazer um vídeo de 1 hora falando isso, sobre cada um dos termos. Só que a gente vai basear e vai falar um pouco sobre por que o véu se rasgou e o que isso muda em minha vida, certo? Então, pode ser que mais pra frente a gente tá com uma ideia de lançar um novo quadro, não sei, talvez chama Contextualizando, a gente tá em discussão ainda. E nesse quadro a gente vai falar mais termo por termo, certo? Então hoje a gente vai passar mais aqui a batida em algumas coisas, pra quê? Só pra gente conseguir contextualizar essa parte da nossa história, perfeito? Seguinte, quando lá no Velho Testamento, a maneira que nós nos conectávamos com Deus era diferente, certo? O que habitava lá não era a nova aliança, que é a graça. O que se habitava lá era a lei mosaica. E o que acontece? Se você for pegar em Êxodo 26, 31 e 33, fala sobre como se montaria ali o templo, né? O tabernáculo, né? E existe um lugar lá que era chamado Santo dos Santos, ou Lugar Altíssimo, perfeito? Era uma sala, né? Onde ficava a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, de maneira bem simples, tá? Como eu disse. A gente vai fazer mais pra frente alguns vídeos explicando tema por tema, mas a gente vai passar meio abatido. Se você tem alguma dúvida de alguns temas, procura no Google que você acha muita coisa. A Arca da Aliança era a presença de Deus, literalmente. Ninguém podia tocar na Arca da Aliança, porque eles eram fulminados, eram mortos, porque eles não eram puros. E aí o que acontece? Uma vez por ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote, ele realizava o sacrifício e ele entrava nesse lugar chamado Santo dos Santos. Ali ele borrifava sangue em cima da tampa da arca e ali ele fazia as conexões com Deus, né? Falava, redimia o povo ali por 1 ano de pecado. Era interessante que, porque se um sumo sacerdote ele entrava lá sem um sacrifício, sem ter feito essa parte de sangue, ele era morto, tá, gente? Tinha que puxar ele com um gravetinho. E somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo do Santo. Então, quando a gente fala sobre o véu, a gente está falando sobre o quê? Sobre este local, certo? Em que ficava o véu. Tanto que se você vai pegar os do 26, 31, 33, uma das partes ali vai falar assim: o véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. E o lugar santíssimo era o lugar mais próximo que o homem poderia chegar naquela época, certo? Então a gente já entendeu o que é esse véu. Esse véu que se rasga dentro do templo, que é o templo de Salomão, que nós estamos falando na época que Jesus foi morto ali, é este véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde ficava a arca e onde a presença de Deus habitava, perfeito? Quando rasga o véu, acontecem algumas mudanças. Isso tem uma aplicação muito grande para essa nova aliança. Qual que é essa aplicação? Primeira coisa, o contato nosso com Deus não utilizaria mais ponte de sacerdotes. Isso estaria abolido. Nós não precisaríamos mais que uma pessoa fizesse sacrifícios. Por quê? Porque Cristo veio como cordeiro e morreu como sacrifício. Então, não era necessário mais fazer sacrifício de bois, de novilhos, nenhum tipo desses sacrifícios que são ditos na velha lei, em Levítico, certo? Em Êxodo.
Não tem nada mais a ver com lei mosaica. Por quê? Porque o que era de vir já veio. O Cordeiro encarnado em pessoa, que era Jesus Cristo, ele já veio e pagou os nossos pecados, perfeito? Então quer dizer que a primeira aplicação, nós não precisamos mais de um sacerdote a nos conectar com Deus. Por quê? Porque nós podemos ter conexão direta por Cristo. Cristo é a nossa conexão direta com Deus, certo? Deus, Trindade, a gente já falou sobre isso, mas tipo assim, hoje nós não precisamos mais realizar o sacrifício, né? Mais uma vez por ano só, é uma data religiosa que nós iremos nos conectar e falar sobre os nossos pecados. Cristo morreu, e não somente, ele traz uma outra aplicação, né? Porque ali o pecado, aquele sangue de cordeiro, ele justificava aquelas obras, né? De uma maneira, né? Vou ler um versículo aqui que você vai entender um pouco mais, em Hebreus 9:11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, resumindo, já fala que ele é nosso sumo sacerdote para sempre, graças a Deus, graças a ele mesmo. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homens. Isto é, não pertence a esta criação. Então ele já não habitava mais em um local. Deus nunca chegou a habitar apenas lá, né? Mas a nossa conexão já não era mais feita dentro de uma coisa feita por homens, mas pelo próprio Cristo. Conexão não é mais mediante ao sacerdote, em Hebreus 10, 19 e 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então quer dizer que o véu agora é parte do corpo para entrar. A gente tem que adentrar pelo sacrifício de Cristo no Altíssimo, no maior que nós podemos chegar em Deus. E é muito interessante, porque ele ali tinha que matar aqueles novilhos em pró, aqueles animais, né? Em pró do seu pecado, do que tinha ocorrido. E agora já não é mais necessário. Por quê? Porque Cristo nos justifica. O que era antes, o que é e o que é depois. Ele justifica de todas as coisas. O pagamento dele foi... Uou! Então, tipo assim, o que significa quando fala que o véu se rasgou? Significa que nós temos agora uma conexão direta com Deus. E qual é o nome dessa conexão? Jesus Cristo. Por meio dele, chegamos ao lugar mais próximo. Não é mais necessário, uma vez por ano, a gente aguardar uma data, não é necessário a gente mais fazer sacrifícios. Então saiba e utilize este único caminho a Deus, Jesus Cristo. Nós não precisamos mais realizar diversas coisas a chegar até Deus, porque Jesus Cristo já foi o nosso sacrifício. Estamos vivendo uma nova aliança, não mais pela lei, mas pela graça. Espero que tenha ficado claro um pouco mais sobre isso. Esse vídeo, a gente já falou, primeiro vídeo, quem nós somos, segundo, quem Cristo é, porque Jesus morreu, nesse, o véu se rasgou, e o próximo, que é o último vídeo sobre bases do cristianismo, nós vamos falar sobre o negue-se a si mesmo. E aí a gente vai começar a adentrar outros assuntos. Fica com a live, compartilha, curte, chama seus amigos, mostra, comenta, participa. Qualquer dúvida, tamo na atividade. Um beijo do gordo, daquele jeito. Fui!